Esta é uma conversa com José Farinha, um dos fundadores da Quiosquezinho, uma publicação em formato A5 dedicada à fotografia documental em Portugal. Ao longo da próxima hora, seremos conduzidos pelas imagens de Paulina Valente Pimentel, Augusto Brásio e João Pina, entre outros. Um total de 9 fotógrafos que constituem o já relevante portfólio de fotografia documental nacional da Quiosquezinho. Irei depois convidar o José a refletir comigo sobre questões como a relação entre a fotografia documental e a fotografia artística ou com o mundo das artes, o lugar que a fotografia ocupa no espaço público e na arte pública. Estas entrevistas são gravadas via Zoom e a conexão esteve particularmente instável durante a minha conversa com o José. Facto que não deverá perturbar em demasia a atenção do espectador ou ofuscar de alguma forma a inspiração, a originalidade do projeto que vos apresento hoje. Convosco, José Farinha. Eu tenho hoje o privilégio de entrevistar José Farinha, fotógrafo documental e fundador, juntamente com Paulo Pimenta e Daniel Rodrigues, da Quiosquezinho, uma publicação bimestral em formato A5. A Quiosquezinho procura promover a fotografia de forma acessível e abrangente, para além do universo dos fotógrafos e amantes da imagem. José, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite, e parabéns pelo projeto também que desenvolve este formato de entrevistas. Olha, eu vou Queres passar-te de arrancar imediato então? a palavra, sim, e Arrancas tu. vou-te pedir assim, já assim, de entrada, que nos contes um bocadinho, de forma sucinta, a tua história pessoal, a forma como cresceste e como te tornaste fotógrafo. Quando eu estava a ler o site, a tua biografia, e tu contas que começaste como um engenheiro de minas, não é, em termos profissionais, e que foste começando a documentar as tuas viagens à volta do mundo que fazias por motivos profissionais. Como é que tudo isso começou? Ok, tentar então sucintamente fazer aqui um resumo do que é que me trouxe para o mundo da fotografia. É verdade, tenho formação em engenharia de minas e fui engenheiro durante cerca de quase 11, 12 anos da minha vida. Portanto, a curiosidade e a parte das viagens sempre tiveram presentes, eu sempre tive a possibilidade de viajar bastante, felizmente, e depois também em termos profissionais acabei por, acabar o curso, de engenharia em 2001, e em 2002 tive um ano de estágio no Peru. E acho que é aí, por isso é que eu estou a contar esta pequena história, que acho que é no Peru que nasceu uma vontade ligeiramente proeminente que começou a que começou a crescer dentro de mim, na realidade. Foi nos inícios também da internet, já havia e-mail, já havia o Messenger, o chat, e tal, e já havia umas certas coisas de internet. Eu pensei: "Pá, vou levar uma câmera comigo", e comecei a partilhar algumas histórias, daquilo que vou vendo e que vou experienciando, no meu ano que vou passar no Peru. E curiosamente, nesse ano o meu pai comprou uma Canon Ixus, acho eu, era assim que tinha uma resolução de 1.4 mega. A câmara era mais ou menos o tamanho de um maço de tabaco, daqueles Marlboro. E eu achei: "Opá, fixe, olha, vou roubar a câmara ao meu pai e esta câmara cabe-se fantástico, e vou levá-la comigo". E assim foi, com uma câmara de 1.4 megapixels de definição. Fui para o Peru, estive lá um ano a trabalhar e realmente viajei bastante dentro do Peru ia fotografando, aquilo que ia vendo, eu estava em Lima, ia fotografando na rua, apesar de ser uma cidade naquela altura relativamente perigosa, mas a câmera era tão pequenita que quase nem dava ninguém se apercebia que eu estava a fotografar, e fui Relembra-nos começando a fotografar. só o ano dessa história? 2001, Em 2001. desculpa, 2002, eu estive no Peru em 2002, acabei o curso em 2001, em 2002, isto o ano 2002. Foi
E comecei a partilhar algumas das imagens que ia tirando no Peru com amigos e um grupo, de pessoas que ia trocando umas mensagens, e todas as pessoas me pediam: conta histórias, Peru, o que é que estás a ver, como é que é?" E eu respondi: "Olha, não sou muito dado à escrita, prefiro enviar imagens daquilo que vou vendo." Então ia fazendo uns diários das minhas viagens e explorações pelo Peru. Opá, e de repente comecei a receber montes de mensagens assim: "Epá, as fotografias estão mesmo porreiras e estás a recordar um Peru." Naquela altura toda a gente conhecia, ouvia falar de Machu Picchu e Cusco e algumas coisas, os Andes e coisas assim, mas, assim, uma fotografia de rua e coisas que se estavam a passar no dia a dia das pessoas, foi uma surpresa para muita gente. Opá, e eu comecei a ganhar o gosto pela fotografia, acho que com algum incentivo e feedback de amigos que iam dizendo: "Opá, não, olha, gostamos bastante das fotografias que vais enviando." E a partir daí comecei a consolidar dentro de mim uma vontade de querer, saber mais e aprender mais, coisas de fotografia depois quando voltei para Portugal, acabei por, alguns cursos de introdução à fotografia no IPF, em que fiz o curso de fotografia a preto e branco, de filme, quis perceber melhor, eh, tudo sobre fotografia, os básicos, a impressão, revelação, porque eu comecei com o digital, na realidade, mas voltei para o filme e perceber os processos todos, Mas revelação, o curso nessa altura do IPF ainda era em filme? sim, acho que ainda Sim, era. começou mais Depois, na tarde do altura, digital. começou a aparecer também cursos digitais, mas acho que na altura o curso principal era em filme. Pronto, e eu comecei também aprendi as coisas, mas mantive sempre uma câmara digital comigo, pá, e a partir daí comecei a fotografia um bocado a crescer e a ganhar mais vontade, mas sempre como um hobby, porque eu era engenheiro e trabalhava com engenheiro, e assim continuou. Até que em 2007, acabei por me mudar para Londres como engenheiro, tive uma proposta de trabalho e assim fui, mudei para Londres. E em Londres, aí sim é que eu acho que foi a minha grande mudança de eu ser em Londres, porque acabei por explorar mais a minha vontade de, de conhecer e aprender e estar ligado à fotografia. E em Londres é que se deu a grande mudança, porque passado 4 anos mais ou menos de estar em Londres, cerca de 2011, penso eu, acabei por mudar drasticamente o rumo profissional da minha vida. Tinha realmente, enquanto engenheiro ainda em pós-laboral, fiz um curso técnico, num colégio em Londres, o Kensington and Chelsea College, pós-laboral, em parte técnica de luz de estúdio, que eu não percebia nada, não, pá, ok, não sabia nada e queria ter noções, Então, de uma pergunta, tu sentes que o background de engenharia te trouxe alguma coisa que ainda mantenhas hoje na tua fotografia? Em algum aspecto, seja na tua luz. forma de ver tecnicamente ou E outra eu acho que, questão? pá, que o curso de engenharia, como ou qualquer outro curso e licenciatura, a meu ver, dá-te um know-how e uma experiência de vida, que é isso que te vai moldando como pessoa. E acho que o curso dá-te ferramentas que tens as ferramentas técnicas da parte da engenharia, isso aí é inerente à qualidade técnica do trabalho que fazes, mas depois também dá-te outro tipo de ferramentas. Por exemplo, o meu trabalho como engenheiro, para além da parte técnica, era tinha uma gestão, pessoal e de equipas extremamente elevada, porque eu era engenheiro de obra, portanto tens a teu cargo um conjunto enorme de pessoas e de equipamento em que tens que saber gerir e saber gerir as emoções e saber gerir se o encarregado da obra naquele dia está mais simpático ou menos simpático, ou se vão fazer ou se não vão fazer, e tu tens um projeto que tens que levar até ao final, mantendo uma gestão emocional, de equipa, de recursos, financeira, de tudo.
Opa, e eu acho que isso dá-te um know-how fantástico para o tipo de coisas que, na realidade, um projeto de fotografia que também envolve, não é só a parte criativa de tirar a fotografia, há também uma parte técnica até, de entender a máquina e saber trabalhar com isso, mas para além disso, depois tens uma parte de gestão. Um fotógrafo, hoje em dia, é mais que provavelmente há 20 anos atrás, hoje em dia tens de fazer tudo, tens que fazer a parte, tens de ser fotógrafo, tens que ser gestor, e se fores independente e freelancer, tens de ser gestor de tudo inerente à tua profissão, quer financeiro, quer depois gestão de um projeto, de levar uma candidatura, um apoio, uma montagem de uma exposição. Portanto, todo esse know-how, acho que sem dúvida uma licenciatura como a que eu tirei em engenharia ajuda imenso. Portanto, acho que aí sim é uma mais-valia, não só para a fotografia ou para o que é o que sou eu como fotógrafo, mas sim, mas também para a vida em geral. Para problemas que poderão surgir, imprevistos e coisas que, pá, e a experiência do trabalho que fizeste durante um determinado período te pode trazer para a tua vida. Não sei se respondi completamente à tua pergunta, mas acho que Essa experiência de gestão de projeto, de capacidade de resiliência mental, física, psicológica para estar envolvido num projeto de longa duração, como a fotografia o exige, traz-te até à quiosquezinho, não é? Já tinha trazido até à fotografia e agora até à quiosquezinho. Conta-nos um bocadinho de como é que nasceu o projeto e se calhar eu gostaria que nos apresentasses, que nos falasses um pouco dos teus cofundadores, do Paulo Pimenta e do Daniel Rodrigues. Gostava de saber um bocadinho como é que é a vossa dinâmica de gestão e como é que vocês constroem juntos a visão da quiosquezinho. isso. Pronto, a Quiosquezinho nasceu, inicialmente, não como Quiosquezinho, mas a ideia de criar, uma publicação num formato, da A5, surgiu na minha cabeça há alguns trabalhos, que eu tinha, que até poderiam já ter sido publicados em alguns jornais ou mesmo depois online e nas redes sociais, mas que nunca tinha impresso em papel e no formato de livro barra fanzine. E eu conheço já o Paulo Pimenta há muitos, muitos anos, mesmo ainda na altura, aqui em Portugal, quando trabalhava em engenharia, ainda nem me passava pela cabeça ser fotógrafo. Já conhecia o Paulo, portanto, de amizade de uma longa, longa data com ele, e o Paulo sempre foi também um dos grandes apoiantes e sempre me deu muita força. No momento da minha viragem para a fotografia, sempre me apoiou imenso e sempre me dizia: "Pá, assim deves fazer, vá lá, pá, pega nisso, faz lá isso, faz esses projetos, imprime e vê como é que as coisas depois vão se desenvolvendo." Opa, e entretanto, eu acabei por voltar para Portugal, passados 12 anos, acabei por voltar para Portugal em 2019, final, e passado uns meses, deu-se a pandemia. Mas antes da pandemia, tinha dito ao Paulo: "Olha, então, agora que estou cá e estou com um bocadinho mais tempo nas mãos, vou começar então a fazer o tal projeto, ah, de publicação", mas estive a pensar, e por que não, juntarmos e fazermos, em vez de ser em meu nome pessoal, uma publicação de autor, criarmos um nome, um projeto e publicarmos os nossos próprios trabalhos. Opa, e o Paulo aceitou logo a ideia, e por que não, vamos lá avançar. E entretanto, em conversas, ah, com o Daniel, que também, conheci passado uns anos antes, em conversas com ele também, acabámos por o convidar para se juntar à equipa, e os 3, agora sim, os 3, em fevereiro de 2020, os 3 mais a Inês Branco, que na altura falámos com ela como designer,
nós os três acabámos por juntar todas as ideias que íamos tendo e criamos então a Quiosquezinho como nome e conceito. Portanto, a Inês depois deu-nos uma ajuda na parte do logotipo em conjunto e a partir daí criamos o conceito. E foi um bocado mal a gente criou o conceito e teve as primeiras reuniões, deu-se a pandemia. Pá, e depois veio atrasar imenso o projeto e acabámos por continuar com ele via Zoom e tínhamos várias reuniões online e acabámos por ir tendo a ideia de, ok, vamos avançar com a ideia, vamos tentando perceber que acho que mercado há e já havia na altura até algumas edições de autor e algum em formato fanzine aqui em Portugal. Lá fora, eu tinha conhecimento e seguia uma publicação que bastante, e já existe há bastante tempo no Reino Unido, que é o Café Royal Books, que é do Craig Atkinson, que é o editor, ele também é fotógrafo, e ele esse formato, foi ele quase a primeira vez que eu vi o formato fanzine de uma maneira mais regular, e no caso do Café Royal é maioritariamente dedicada à fotografia documental britânica. Pá, e ele faz um trabalho excelente e, e a partir daí, ok, começamos a ver que, ok, mercado lá fora há, aqui em Portugal acho que havia uma outra coisa, mas antes de iniciar, vamos fazer uma edição zero, para testar, fazermos o teste de mercado e para perceber se temos condições para continuar, porque o projeto é autofinanciado, foi autofinanciado por nós. Portanto, nós tivemos a ideia e em vez de, ok, vamos tentar arranjar um fundo para que a ideia avance, não, olha, vamos perceber quais são os custos de arranque, se temos capacidade de os suportar e depois se a revista tem capacidade de reverter e equilibrar os custos iniciais e ter capacidade para avançar sozinha para a frente. E assim foi, opa, e a edição zero, então fizemos um trabalho, fizemos três revistas, eu até tenho aqui e aproveito e até é mais fácil para as pessoas depois compreenderem. Fizemos um pacote de três fanzines, em que tem uma, que é um trabalho de Daniel Rodrigues, deixa eu ver, se calhar assim, um trabalho de Daniel Rodrigues sobre o Grande Hotel Naveira, em Moçambique. O meu trabalho é sobre um trabalho que eu fiz na Palestina, que eu chamei A Hora da Luz na Prisão. E o trabalho do Paulo Pimenta é um beijo de saudade e é um trabalho, infelizmente, de homenagem à irmã de que faleceu durante a pandemia com Covid. E então, este arranque dos nossos três trabalhos, pá, superou as nossas expectativas completamente. Nós fizemos uma edição extremamente reduzida, de 50, portanto, 50 que são três vezes, portanto, imprimimos 150, mas que é uma edição de 50, e, opá, esgotamos 6 edições de 50. Portanto, nós no primeiro que fizemos, colocámos online, escutámos a primeira, mandámos imprimir mais, escutámos a segunda passado 2 dias, pá, e foi até à sexta e nós decidimos: "Ok, já chega, vamos parar por aqui", conseguimos recuperar o dinheiro todo investido e já temos aqui um fundo de maneio, para continuar a avançar com o projeto. E a partir daí, começamos então a pensar em nomes
Sim, e a vocês, decidir entre os eu, três. a Quiosquezinho já tem posso dizer, um portfólio de fotógrafos bastante respeitável, não é? Tendo publicou autores como o João Pino ou a Pauliana Valente Pimentel, o Augusto Braz e agora no último número. Isto para além do vosso próprio trabalho, das publicações dedicadas aos membros fundadores. Eu gostava que nos falasses um pouquinho agora no desenvolvimento da tua exposição sobre a Quiosquezinho, sobre este universo de fotógrafos que vem dando rosto ao projeto nestes últimos 3 anos. Não sei se talvez possas contar algum episódio interessante que nos ilustre um bocadinho como é que funciona essa relação, não é? E como é que funciona o processo de escolha ou de convite dos fotógrafos. Sim, sim. Eu vou se calhar fazer um bocadinho passar e tocar um bocadinho em todos eles, desde da Pauliana, que foi a nossa primeira publicação oficial, portanto a Pauliana foi a 1.0, e, e vou falando um bocadinho dos trabalhos que publicamos e ver se me vou recordando algumas, há sempre algumas histórias para contar. E então convidamos, a primeira convidada foi a Pauliana Valente Pimentel, com o trabalho ah, Rabal Khali, que isto é em árabe que não é fácil de pronunciar, mas em inglês é o Empty Quarter, que é sobre um deserto. O nome vem de um deserto na Arábia Saudita, não, Abu Dhabi, não, Dubai, exatamente, é no Dubai, já estava a dizer asneira. Pá, e a Pauliana foi fantástica, e a nossa ideia, portanto, a parte editorial e de seleção, acho que sempre vai, arranca sempre com pessoas e colegas e pá, amigos também, que gostamos do trabalho e que gostaríamos de editar e publicar e colaborar. Portanto, todo o processo editorial é sempre parte de uma base de colaboração. Portanto, nós fazemos o convite ao fotógrafo e depois, havendo a aceitação, temos sempre a abertura e a ideia é que trabalharmos em conjunto para produzir o resultado final, porque neste caso somos nós, eu, maioritariamente tenho um bocadinho as rédeas e sou eu que faço um bocado a parte da edição no InDesign e monto as fotografias e tudo, até à impressão e à final, faço os testes, todo esse processo de seleção, edição, paginação, e é sempre um trabalho em conjunto com o fotógrafo. E depois cada fotógrafo tem a sua maneira de trabalhar, que é isso que depois também torna bastante interessante todo este processo. E é claro que um projeto como o projeto Quiosque, tem que, inicialmente, tem que tentar criar uma base forte e de convidados que tenham e sejam minimamente conhecidos, logicamente, por muito que o nosso objetivo que está lá e é muito como tu referiste no início, a Quiosque, é um projeto que quer ser abrangente, direto, acessível, e ser um espaço para promover a fotografia e, e contar histórias, mas neste momento também, e apesar de já vamos com 3 anos, temos que criar uma base sólida de pessoas que comprem e que sigam o projeto e que mantenham o projeto vivo. E para isso a seleção dos fotógrafos passa um bocado também por jogar com o os fotógrafos que já têm algum nome, ah, e depois há ali umas ideias depois para o futuro que eu posso falar um bocadinho, Para mas nós garantir também que já tem uma certa audiência que pode claro, ajudar um bocadinho claro, à venda de. porque ainda não nos é possível a 100%, publicar um fotógrafo emergente que pode ter um trabalho fenomenal, mas que depois será muito difícil, conseguir que a publicação se venda a ela mesma, porque mesmo hoje, passado 3 anos, a Quiosque ainda vive de publicação em publicação.
Portanto, uma publicação vai dando o rendimento para que a próxima seja feita. Portanto, as escolhas têm que ser todas muito bem pensadas e muito bem medidas para que não se dê um passo que a perna e de repente pôr em causa todo o projeto e toda a continuidade do projeto. Portanto, logicamente que a Pauliana Valente Pimentel é uma fotógrafa fantástica que toda a gente conhece e tem um público já muito, muito bom e um trabalho colaborativo online muito interessante, porque foi de reunião em reunião, de enviar. Ela foi super também, super aberta connosco e deixou-nos completamente à vontade, entregou-nos as imagens, fizemos uma pré sequência em que depois ela deu o seu input e fomos fazendo as nossas mudanças até chegar ao produto final. Pá, e correu também muito bem. Esgotámos a edição, porque o projeto depois é um projeto pequeno, que nós temos uma tiragem de 150 exemplares por edição, e dessas 150, 30 fazemos sempre uma edição especial, portanto, a quiosque pretende ser acessível e não é um livro, portanto o preço da quiosque é completamente diferente, é muito mais acessível que um livro de fotografia, não quer ser um livro de fotografia, quer ser um fanzine de distribuição fácil, acessível e a um preço a que toda a gente possa ter acesso, pá, a trabalhos fantásticos de fotografia, bem impresso, com qualidade. Portanto, o preço normal da revista é 8 euros, sempre, todas elas, até agora, fora a edição da Rita Carmo, que foi ligeiramente mais cara, foram 10 euros, porque toda ela vinha com um póster, ao estilo das revistas músicas anos 90, e por isso teve um preço ligeiramente superior, mas de resto, a edição é acessível, são uma edição especial que pode ser adquirida para quem realmente quiser levar um print, normalmente é um print assinado e numerado, é impresso em papel fine art, e é um print normalmente 18 por 12 centímetros, portanto é um miminho que em termos para quem gosta de colecionar e para quem gosta de levar mais alguma coisa para casa. Portanto, a Pauliana também correu super bem, esgotámos a edição especial da Pauliana em 3 dias e depois continuámos e agora já está super esgotada e muita gente ainda pergunta, queríamos, já temos todas, menos a da Pauliana e tal. E um dia destes pode ser que a gente ainda faça uma reedição, há aí umas ideias em mente e, pá, e assim fomos continuando, da Pauliana passamos para o Manuel Roberto, que se calhar é um nome menos conhecido, pá, mas tem um trabalho extraordinário e passo também a mostrar a edição de Manuel Roberto, que é uma edição muito, muito curiosa, porque é um trabalho sobre as cheias de Moçambique de 2001. Manuel Roberto é moçambicano, é editor de fotografia do Jornal Público, no Norte, aqui em cima no Porto. Pá, e tem um trabalho fabuloso sobre Moçambique e ele resolveu imprimir este trabalho que intitulou A Fome dos Outros e a fotografia que nunca fiz. E, o Roberto foi enviado pelo Jornal Público para fazer a cobertura das cheias em Moçambique, na sua terra natal, e a sua família ainda está lá, e ele foi para lá, e quando chegou a Maputo, os pais não sabiam do paradeiro da avó. Ela andava para lá a fotografar e a fazer o seu trabalho. Está a fazer um enquadramento de uma fotografia e para na avó. E então foi o que ele disse e que ele costuma sempre contar esta história, foi a fotografia que eu nunca fiz, ele não teve a capacidade de fazer o disparo. E, acho que é uma história que eu costumo também, apesar de conto sempre na pessoa do Manuel Roberto, mas acho que é uma história que é muito importante porque a fotografia não é tudo. E quando se faz este tipo de trabalhos,
em que pá, requer uma extrema sensibilidade também humana e de percepção daquilo que se está a fotografar, e de respeito pelo que se está a documentar e a fotografar. Portanto, acho que esta história, para mim, é fantástica, é muito importante, que a fotografia realmente não é tudo e ele não conseguiu fotografar a avó, logicamente que foi ajudá-la, não é? E é um trabalho extraordinário e tem outra particularidade que e foi ele que revelou in loco o filme. Portanto, no processo, C41, acho eu, tenho aqui a explicação, exatamente, C41, foi ele que cozinhou os químicos e e em Moçambique. Portanto, nós fizemos a reprodução exatamente, já tivemos pessoas a vir ter connosco: a impressão de Manuel Roberto não está tão boa quanto as outras". E depois eu digo: "Olha, vocês têm que ler depois a nota que está no final". A impressão foi feita exatamente dos scans, dos negativos que foram revelados, em Moçambique, e ele disse: "Pá, não quero que façam nada, não há cá equilíbrios de cor ou de branco ou ajustes ou contrastes, aquilo que eu fiz é aquilo que eu quero que seja impresso". E está um trabalho fantástico e é um trabalho que realmente nos deu muito prazer também em publicar. De fotógrafo em fotógrafo, o seguinte foi o João Pina, que, pá, que também ficámos extremamente contentes, ah, quando o João, aceitou e propôs-nos o trabalho sobre o Copan, que é um edifício, residencial, em São Paulo, no Brasil, e ele na altura da pandemia estava lá e acabou por resolver, documentar a pandemia de uma maneira completamente, pá, diferente do que aquilo que se estava a ver e a ser bombardeado na altura com imagens de hospitais, máscaras, mortos, confusão e ele resolveu documentar, não é, o isolamento. E o Copan é um dos maiores edifícios residenciais na América Latina, são cerca de 1000 e tal apartamentos. E foi interessantíssimo. Depois também todo o processo com o João, depois cada fotógrafo tem a sua abordagem, a sua maneira de trabalhar. Por exemplo, com o João foi pessoal, fomos, estivemos com ele, vimos as fotos todas em conjunto, decidimos, fizemos a sequência. E nesse processo todo colaborativo surgiram ideias. O Copan também já tinha sido impresso em formato de exposição, que esteve no MAT, em Lisboa, e, e depois ele deu-lhe imagens diferentes e deu-lhe tivemos uma abordagem diferente. Ele já tinha também feito uma parede na altura, né, no MAT, com uma brincadeira quase que ele fez na altura que estava a fotografar os apartamentos e as pessoas que estavam lá a viver. Ele foi fotografando os tapetes de entrada. E então depois criámos também na fanzine, na página central, tem um tapete que depois abre num quadríptico e tem as fotografias de vários tapetes que ele fotografou. Portanto, pá, o projeto e a ideia da quiosque é realmente experimentar e fazer coisas diferentes e Não, dar se a me permites, liberdade. para te dar uma pequena Sim, pausa, sim, diz. hum, uma das sensações que a quiosque nos devolve é essa sensação de ter a fotografia na mão, que nós temos quando vemos uma simples fotografia, não é? E é tudo tão direto o acesso. Temos um objeto extremamente manuseável, extremamente agradável ao toque e extremamente bem impresso, com qualidade de vida. E é tudo fotografia. O texto é uma parte muito discreta Sim, da publicação. E tu tens essa sensação de ter fotografia realmente na tua mão, de ter uma visão de outra pessoa na tua mão. Isso é muito agradável. A parte do design também, eu penso que já tinha comentado contigo, é muito clean e dá um ar muito moderno. E toda a publicação tem uma aura de colecionável. E realmente eu tenho só esta, porque a maior parte dos números estão esgotados. E a vontade que penso que uma pessoa tem quando vê este objeto é de colecionar todos. Portanto,
talvez possa ser uma oportunidade quando Sim. vocês eventualmente fizerem uma reedição da coleção, de muita gente que irá querer adquirir, penso eu. Nós temos, sim, há uma ideia que está guardada na gaveta e que espero que veja a luz do dia, que é a fazer uma edição depois de uma caixa, em que vai, para quem já estiver, só irá ter que adquirir a caixa e depois pode colocar todos os fanzines na caixa. E se a gente conseguir, depois nessa edição vamos reeditar tudo e vai haver a possibilidade de comprar a caixa com as fanzines todas. Mas sim, lá está, mais uma vez, o projeto vive, vive das vendas e do apoio do público e temos de ter cuidado também com o espaço que se vai dando, porque um passo mal calculado, uh, a ideia pode ser muito gira, mas depois financeiramente pode ser um desastre e pode significar que já não há depois fundo para fazer as próximas edições. Portanto, nós neste momento estamos com os pés muito bem assentes na terra e queremos que o projeto continue, porque como tu dizes, e acho que é isso que é fantástico, que à medida que vamos publicando e de repente já são os 3 primeiros, que conta com uma edição zero, mas já fizemos mais 6 publicações, no total são 9 fanzines, e começa realmente já a ser aquele objeto que já tem um historial, já todos juntos, já é quase, opá, faz parte. Nós temos muita gente que diz: "Opá, já temos a coleção toda, qual é o próximo?" Opá, e começámos a perceber que, opá, sim, é giro e mantém esta noção de documento que fica. Também foi o mote de lançamento e o mote de arranque do projeto, que é nós decidimos imprimir e não torná-lo digital, precisamente para que este documento físico perdure nas nossas estantes e que seja um documento de memória futura também de memória documental futura para ficar e para não ser só mais um swipe up and down das nossas redes sociais e dos likes, que realmente, pá, são fantásticos e ninguém tira o a importância das redes sociais hoje em dia, mas ao mesmo tempo são muito, não é, são muito efêmeras, passados 5 segundos quase de ver uma imagem, no Instagram já vimos em 5 segundos somos capazes de ver 10, 15 imagens quase, vá, em 10, 15 segundos vemos quase uma imagem, é só fazer com que as imagens percorram o nosso ecrã de telemóvel. E é precisamente isso que nós também queremos combater, que é, a quiosque ao adquirir o fanzine, também, pá, na altura que o adquiriste e compraste, viste, provavelmente tens depois na tua estante, passado se calhar 1 ano ou 2, até estás a ver os teus livros e a tua estante, e olha, a quiosquezinho, e pegas e vais ver outra vez o trabalho, e até relembras o fotógrafo, que até já podias já ter esquecido, e sabes que está lá, não é comum. A mim acontece-me imensas vezes, estou no Instagram e vejo uma imagem. Sim, é um formato, vocês conseguiram condensar isto num formato muito manuseável e muito agradável. Uh, Íamos no João Pina, quem é Pronto, que nos João apresentas a Pina, seguir? a quiosque 4 foi a Rita Carmo, e foi uma aposta também, na altura estávamos final dos anos de pandemia, portanto eu acho que a Iana não, a Iana foi no final já da parte de 2022, acho eu, e a Rita Carmo foi ainda no início. Ainda estávamos em pandemia, mas já nos encontrávamos de vez em quando. E na altura também foi uma opção nossa de, pá, na altura para a parte cultural e estava tudo fechado, não havia concertos, não era? Não havia espetáculos, não havia nada e toda todas as pessoas que dependem e dependiam da cultura estavam completamente
o que é que vai acontecer, não é? E nós, na altura também nos lembramos, opá, olha, se calhar era interessante pegarmos nesta parte da fotografia, que é a fotografia de espetáculo, hum, e lançar uma edição diferente. E pensámos na Rita Carmo e ela propôs-nos um trabalho diferente do que ela até habitualmente faz, e nós ficámos super surpreendidos e achámos pá, que era um trabalho também muito, muito interessante para publicar, que foi então este, que é Os Pormenores com a Mínima Importância, que na realidade é um trabalho que a Rita Carmo foi fazendo ao longo do tempo, em que ela, nos espetáculos, e claro, com todo o equipamento que uma fotógrafa de espetáculo, com as teleobjetivas e as máquinas fantásticas com as resoluções que hoje em dia consegue, ela sempre num exercício puramente técnico de verificar se a fotografia estava focada para impressão, depois no Blitz e depois também no Expresso e tudo, ah, ia se deparando com pormenores que escapam ao espectador de um espetáculo, não é? Nós estamos num festival ou mesmo num mais pequeno que um festival, mesmo num coliseu ou espaços dos espetáculos onde normalmente se acontecem, é muito difícil, ou estás na primeira fila ou raramente consegues ter acesso aos pequenos pormenores dos artistas que vais ver. E ela foi recolhendo este material e prestando atenção a certos pormenores e lançou-nos este desafio. Olha aí que pequenos pormenores, com a mínima importância, que no fundo até são muito curiosos. E eu tenho aqui um que eu acho delicioso, e depois nós também tentámos fazer com ela uma abordagem diferente, e ela dá-nos aqui uma imagem de uma meia com, não é? Roto, com foguete, não é? Como se costuma dizer. E de quem é que são estas pernas e estas meias? São da Ivete Sangalo. E depois, pá, fizemos estes trípticos curiosos. Opá, e foi fantástico, e eu acho que também Eu, correu. por acaso, E eu fizemos. tive Ah, aulas com a Rita Carmo no IPF em 2011, 13, ah, e a memória que tenho de algumas críticas dela é dos chamar atenção para os pormenores, ou seja, não ter medo de fazer enquadramentos fechados de detalhe. Por acaso, é a memória que sim, tenho sim, dela sim. também. E nós com a Rita Carmo, então lançámos o póster ao estilo não é? Das revistas de, de música. Eu nem sei se ainda hoje existem, mas provavelmente já estão em formato online. Depois da Rita Carmo, é que tu tens. Portanto, decidimos publicar o trabalho da Ana Brígida, na Terra, que foi o trabalho que ela fez este trabalho porque ganhou a bolsa do Prémio Estação, já não me recordo qual foi o ano, e ela, portanto, é um caso em que já tinha sido publicado, mas pá, ela resolveu voltar a publicar o trabalho, e nós achamos que o trabalho está fantástico, e, hum, e avançamos com a publicação do trabalho neste formato. Por último, mais recente, a última publicação que lançamos agora em janeiro deste ano foi o trabalho do Augusto Brásio. Portanto, o Augusto é um fotógrafo também que nós seguimos já há bastante tempo e que temos enorme respeito e admiração pelo trabalho que o Augusto faz. E ficamos, foi um processo também colaborativo muito, muito interessante. Na altura do centenário da República, a Câmara Foto lançou um projeto do Diário da República. Portanto, cada fotógrafo fazia o seu trabalho nesse ano de centenário, e depois eles publicaram um livro em conjunto. E o Augusto quis voltar a estas imagens, dando-lhe outra sequência, outra roupagem, outra abordagem, e apresentou-nos este trabalho que também nos extremamente contentes, e a aceitação tem sido fantástica. Acabámos de esgotar a edição especial do Augusto,
que pronto, e depois nós vamos fazendo umas coisas também, com o João Pina fizemos uma serigrafia da foto da capa, ficou super, super interessante, ficou mesmo muito, muito giro. Mas normalmente fazemos as edições especiais de uma impressão, e a do Augusto foi esta, que acabou de esgotar. Portanto, esta é a minha cópia. E pronto, isto é isto todos os trabalhos que já publicamos e um bocadinho a história por trás de todas as publicações. Já estamos a trabalhar na publicação número 7, ainda não posso revelar o nome, mas Está no segredo preparem-se, dos deuses ainda. está no segredo, preparem-se que vai ser um trabalho também muito, muito interessante. Estamos à espera. Eu quero agora iniciar uma parte da nossa conversa um bocadinho mais reflexiva, eventualmente. E eu não pude deixar de reparar, quando estava a pesquisar sobre ti, sobre os teus portfólios, que tu, na tua atividade editorial, desenvolveste projetos com uma visão política ou social forte. Por exemplo, o trabalho da Jungle, em que tu documentas a vida num campo de refugiados em Calais, mas também outros portfólios em que sentido crítico, social e humanitário é evidente. A minha pergunta é se consideras que esta componente de intervenção, de ativismo, de posicionamento político-social, se é indispensável na arte contemporânea, ou se é uma característica mais de uma visão fotojornalista da imagem e da notícia. É uma boa pergunta. Olha, opá, eu tenho uma opinião muito pessoal, hum, sobre o que acabaste de perguntar. E assim, eu acho que, o deixa-me voltar, espera que eu tinha deixa-me só voltar aqui a uma parte da tua pergunta, posicionamento político-social, ok, na arte contemporânea. É assim, Não, o que eu eu quero acho dizer que com isso, se, pronto, para ser um pouco mais claro, eventualmente, é assim, muito do trabalho da arte contemporânea, das galerias, dos artistas, ganha um certo empolgamento quanto mais interventivo for, digamos assim, não é? sim, sim. E, Não, e essa questão, gostava de te ouvir um bocadinho, o que é que tu pensas sobre essa ligação, essa é necessidade? pronto, é que eu acho que na realidade a parte político-social, acho que depende muito, da tua vontade pessoal e do que é que tu és como pessoa, na sociedade em que vivemos. Tem pessoa que normalmente tens essa necessidade de acompanhamento político ou social, se és mais interventivo, ativista, ou se, ou se simplesmente, pá, não, até podes seguir, mas pessoalmente, pá, estás a par do que se passa, mas tens, tens menos interventivo ou menos vocal, hum, do que, do que outras pessoas que poderão ser mais. Portanto, pegando na componente pessoal, eu acho que depois isso passa um bocado para a parte artística. O que tu és como pessoa, no meu caso, sou o que eu sou e o que eu transmito pela fotografia que faço. Portanto, eu não faço fotografia para, agora faço fotografia, vou ser mais interventivo. Não. Eu, na realidade, já o sou. E a maior parte das coisas que fiz, e falaste na Jungle, no trabalho que eu fiz sobre a Jungle, e, por exemplo, outro trabalho que é bastante político-social, é o trabalho que eu fiz na Palestina. Eu, na realidade, esses trabalhos surgiram porque eu tive vontade de, como pessoa, perceber e ir aos sítios. E a partir daí, eu a vontade de, ok, eu acho que quero fotografar. Portanto, mas este é o meu processo, outras pessoas têm processos completamente diferentes, que todos eles são válidos. Agora, eu acho que, se tu és interventivo, na tua criação artística,
acho que advém um bocado no meu caso, falo sempre de mim, da minha maneira de ser como pessoa social que sou e como pessoa inserida num meio social e numa sociedade em que todos vivemos. Portanto, a partir daí, há certos trabalhos que eu faço que falam sobre coisas que me preocupam. Portanto, eu não o faço no sentido de, ok, está agora em voga ou é mais usual trabalhos artísticos contemporâneos terem essa vertente mais interventiva e, portanto, vou seguir esse caminho. Eu faço porque realmente, como pessoa, sou assim Eu gostava e de gosto de só estar a par. pegar um bocadinho no que estás a dizer desse centramento pessoal, não é? Dessa subjetividade e gostava de desafiar um pouquinho, relembrando, por exemplo, o que é que aconteceu com o Black Lives Matter, em que de um dia para o outro vês todo o tipo de instituições, tudo culturais e vemos a moda, vemos fabricantes de perfumaria, a sentirem-se obrigados a demonstrar de alguma forma que estavam do lado bom, digamos assim. Vemos com a guerra na Ucrânia também vês uma série de manifestações que se propagam de forma inflamada, não é? Vês com a chamada Uhum. cancel culture, que tu vês toda a gente muito opinativa sobre questões de atualidade global. Eu penso que isso é importante, dentro, um bocadinho do meu lado pessoal, mas o risco de estar tão ligado à atualidade e à contemporaneidade, ou seja, à notícia daquilo que acontece hoje, não digo perder-se, mas torna de certa forma a nossa produção artística mais efêmera do que ela pretenderia ser. Sim. Porque a arte normalmente perdura quando tem uma aspiração mais intemporal. Pronto, dando este contexto como a título de desafio um bocadinho da tua ideia pessoal, mas gostava que continuasses. Opá, é verdade e o que estás a dizer, é assim, há sempre um aproveitamento, acho eu, e hoje em dia inflamado com o acesso à informação que nós temos e às redes sociais, há um grande aproveitamento de muitas, pá, situações que têm um carisma, social de extrema relevância, e que às vezes até este aproveitamento e este uso, destes tópicos, até quase que é tão falado e é tão usado que quase que desvirtua a essência, da causa. Portanto, pá, isto é tudo é realmente muito complicado, como artista, fotógrafo, conseguires perceber, ah, o caminho, por isso é que eu chamo sempre estas decisões muito para aquilo que tu queres pessoalmente transmitir. E tentar o mínimo possível, e falo sempre em mim, seguir, tendências. Agora toda a gente fala do Black Lives Matter e é muito giro e vamos todos fazer hashtags e tal. Mas é preciso perceber a essência que está por trás de tudo isso e realmente no nosso dia a dia, quer seja artisticamente ou pessoalmente ou no nosso meio em que vivemos, o grupo de amigos e cada um de nós tem estações de apoio a estes movimentos devem ser feitas. Depois também a fazes artisticamente, fantástico, acho extraordinário tu desenvolveres depois projetos e achas que são temas que têm que ser revistos e e e e e queres criar e fazer, e no caso da fotografia, fazer trabalhos fotográficos sobre esses temas, pá, eu acho extraordinário e acho que deves fazer, mas sempre partindo do princípio que realmente é algo que tu queres, tens alguma coisa a dizer.
e tens alguma coisa que queres realmente acrescentar e valorizar essa causa e torná-la sempre, não é? Realmente mantê-la no nível de não cair no esquecimento, porque hoje em dia lá está, com o consumo frenético de informação que nós temos, hoje em dia é notícia durante uma semana um acontecimento, passado 15 dias ninguém se lembra, nunca mais ninguém falou sobre aquela coisa que era tão importante há uma semana atrás. E portanto, aí sim, eu acho que aí depois também requer a nós, não só como artistas, e mais uma vez reafirmo, também como cidadãos que somos, da sociedade em que estamos inseridos, pá, depois ter a vontade ou não de não, mas espera lá, aconteceu uma coisa há 15 dias atrás que hoje em dia já ninguém fala, mas não me esqueci, é o caso e eu por isso, fiz o trabalho e não só, não foi só por isso que eu fui logo nos inícios, pá, o caso dos refugiados, por exemplo, ainda hoje, ainda a semana passada, morreram 60 pessoas no Mediterrâneo. Quer dizer, trabalhos que foram feitos em 2015, 2014, World Press Photos, que pessoas, percebes? Tudo continua igual. É a guerra na Ucrânia e está tudo direcionado para a guerra. Portanto, as coisas na realidade mantêm-se um bocado, há algumas evoluções, felizmente, não é? Mas há realmente certos temas que continuam muito válidos, mas depois tem que ser uma vontade tua como artista, não é? Quero reincidir nos textos e dar-lhes o valor que quero dar pelo que eu acredito. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso também torna, e é isso que faz com que há certos artistas que eu me identifico mais do que outros e que certamente tu tens certas pessoas que gostas mais do trabalho do que outras e que há uns que até nem são completamente apolíticos e fazem trabalhos completamente diferentes, Eu que acho também são que, se me permites aqui uma opinião, eu acho que o desafio na fotografia em particular, porque é um meio, é uma expressão artística que está muito ligada ao concreto, não é? À realidade daquilo que está diante da câmara. O desafio é passar do concreto, passar do particular para o geral. É difícil passar da guerra da Ucrânia para a guerra, ou passar do Black Lives Matter para a inclusão, ou para um tema um pouco mais genérico que possa ter uma intemporalidade maior. Mas esse desafio, se calhar, recorrendo a formas narrativas várias que há na expressão fotográfica, os livros de fotografia, por exemplo, permitem sequenciações que tu consegues juntar imagens tiradas em vários sítios e vários contextos diferentes que te permitem contar uma história de uma forma diferente. E eu talvez aproveito para te lançar uma questão que, que me faz pensar um pouco, que é como é que nós distinguimos, ou como é que tu distingues, fotojornalismo e fotografia documental? Se para ti tem uma distinção clara. hum, olha, eu acho que o fotojornalismo, e a fotografia documental, ah, ambos são documentais. Portanto, fotografia documental e fotojornalismo é documental e a fotografia documental é documental também. Acho que documentais são ambos. Eu acho que as abordagens é que podem variar. E eu acho que o fotojornalismo vive mais dentro de uma fronteira, de reportagem, e acho que de a parte da fotografia só documental consegue às vezes ser mais alargada em termos de fronteira. Não quer dizer que não hajam trabalhos de reportagem muito alargados, mas vivem mais de: "Ok, há uma história, há um tema para contar e há um tema para reportar, fazer a reportagem e é assim". E acho que a parte documental dá mais documental dá-te mais possibilidade de misturar algumas vertentes e estás na mesma a estás na mesma focado
em fazer um trabalho que no futuro vai documentar um tópico, ou uma época, ou algo que estás a fotografar, ou até a produzir em termos de imagens, criativa. E acho que é a única distinção que eu faço é essa. Acho que o fotojornalismo é mais direcionado para uma reportagem, que vai ser ou publicada num jornal ou até online, mas é um tema mais específico, e a parte documental, eu acho que dá-te uma abordagem em que podes fazer mais a mistura entre, ok, é uma história, mas depois posso pegar noutras coisas e posso ir misturando. Apesar que hoje em dia também já há trabalhos de fotojornalismo de raiz. Então, achas que é possível fazer um paralelismo com, por exemplo, com a reportagem e com o jornalismo de investigação? Ou seja, em que temos a reportagem como representando a notícia diária, digamos assim, e o jornalismo de investigação que produz uma observação mais profunda, se calhar investigação de longa duração, traz outros elementos e produz também uma documentação mais relevante e mais sólida. Podemos fazer esse paralelismo entre, ou aproveitar essa distinção, né, para Sim, eu acho que distinguir sim. a fotografia Olha, eu acho que fotojornalística sim. da fotografia documental, não é? Usando esse teu eixo de tempo. Sim, eu acho que é perfeitamente possível, e como eu disse no início, eu acho que tudo é documental, tudo. Eu acho que o chamar o fotojornalismo, acho que é só quase como uma etiqueta de: "Ok, se calhar, já sei mais ou menos que tipo de trabalho e que tipo de abordagem é que esse trabalho vai ter". Mas não é necessariamente verdade, porque depois há outros trabalhos que poderão ser considerados, etiquetados como fotojornalísticos, e têm uma abordagem completamente alargada sobre temas variadíssimos, em que num formato livro ou num formato de exposição exploram várias partes, não só da imagem, mas também de recolha de documentos, de partes escritas, de testemunhos, de vídeo, de som. Epá, eu acho que hoje em dia acaba tudo por se mesclar. Acho que as pessoas ainda têm muita necessidade de dar etiquetas e nomes, mas não tem mal nenhum essa necessidade. Eu pessoalmente Sim, são não etiquetas, sinto mas são tanto. conceitos abertos o suficiente e que se sobrepõem às vezes, não é? E tu Sim, estavas a referir nessa questão de poder juntar vários elementos de natureza diversa, e leva-me a perguntar-te qual é para ti a relação entre a realidade e a ficção na fotografia documental e em que medida que a narrativa ficcional pode ser utilizada em trabalhos documentais sem comprometer a sua veracidade. Se isto é uma coisa que tu podes conceptualizar. sim, epá, completamente. Eu acho que tudo é válido desde que seja honesto e explicado, e que o conceito do que se está a ver seja explicado. Por exemplo, a Cristina de Midel tem um trabalho que foi o que a tornou bastante conhecida, e que a trouxe para a luz da ribalta, que é o Afronauts. O Afronauts é um trabalho de ficção, ok? Mas ninguém achou que o Afronauts, que a Cristina Midel foi para a África e descobriu uns astronautas que estavam com um programa espacial, não é? Quer dizer, ela sempre o explicou como este é um trabalho, e é um trabalho documental. Porque é que tu achas que o trabalho dela é documental? Em que sentido é que para ti é documental? É, é um trabalho que eu tenho o livro, portanto, eu já o revi algumas vezes, e é um trabalho que, apesar de não ser realidade, retrata, e ela fotografou na mesma pessoas, fotografou na mesma em espaços, ah, e portanto acaba por retratar na mesma algo que aconteceu numa determinada época, num determinado espaço, num determinado local. Agora, se há um programa espacial
em África, em que não, porque foi, foi uma narrativa Não criada é? e é Ela dá-nos uma realidade possível, podemos dizer isso. exatamente. E até acaba por dar também, não só, portanto, em termos de mensagem, também deixa-te a pensar, não é? Porque estamos habituados a ver os astronautas americanos ou russos, e agora há uma estação espacial na Europa e tal, e nos chineses, mas é tudo ali. E, astronautas negros, pá, não é? E deixa-te a pensar e coloca-te em dúvida e coloca, mas ela sempre nunca escondeu isso. Portanto, eu acho que a fotografia, mesmo sendo ficcional e criada e montada, desde que seja dito, não é? Agora, se me disseres assim: "Olha, uma polémica de alguns fotógrafos que recriaram imagens e depois com Photoshop apagaram isto e fizeram aquilo e concorreram a um prémio e ganharam um prémio de jornalismo". Pá, já não me parece tão correto, porque estás a adulterar uma realidade que tu estás a afirmar que não, isto é real, eu fotografei e estive lá e isto aconteceu, e depois vem-se a descobrir que fizeste a montagem e que apagaste coisas para, não é? Quer dizer, isso é diferente, é uma manipulação que também é válida desde que tu a digas, desde que tu expliques às pessoas: "Olha, todo o meu trabalho é manipulado". Pá, não tem mal nenhum, é válido na mesma. Agora, manipular, criar uma ficção e tentá-lo passar como realidade, isso eu já acho mais, perigoso. Não, eu diria que, em certa medida, todo o retrato é encenado, por exemplo. E Sim, que, por exemplo, aquela barreira a barreira que eu acho que está aqui a ficar subentendida na nossa conversa é a barreira que às vezes vês nos prémios do WordPress Photo, em que se houve ou não algum dos detalhes, por pequeno que seja, que foi ou apagado ou retocado, ou esse tipo de coisas, existe ali uma linha clara que separa o tipo de intervenção que tu podes ter na fotografia ou o tipo de encenação que poderás ter eventualmente. Mas às vezes, como estavas a exemplificar com o trabalho da Cristina de Midela, né? Os afronauts Midel. de Midel, os afronauts, que é possível ter uma narrativa que é ficcional e referir-se a um evento real, a uma realidade imaginada, eventualmente. Pronto. Há espaço para Sim, outras abordagens. Eu acho isso interessante. sim, E sim, isto dá-nos a ponto um bocadinho para sim, falarmos um sim. pouquinho da fotografia artística, não é? Da passagem para a fotografia artística, que aqui eu acho que também, penso eu, que cruzei um pouco, nomeadamente nas suas ações de promoção e divulgação. Vocês participam, vocês fazem exposições, participam em feiras do livro, de fotografia e em outros eventos. E a pergunta que eu te faço é: quais são os desafios que vocês encontram nessa tensão entre as linguagens do fotojornalismo e documental e a fotografia artística? Queríamos ser o mais transversais possíveis e, quem sabe, vamos publicar coisas completamente fora da caixa no futuro. E a nossa ideia, não só pela publicação em si, que já é um documento de promoção e de fazer, chegar alguns trabalhos a mais pessoas e que não viva só nos nossos ecrãs e nos nossos arquivos online. Ah, Já é físico, mas nós também depois, por exemplo, o ano passado, na celebração dos 2 anos de existência, pensámos: "Opá, e por que não juntar todo estes fotógrafos que já publicamos e criar uma exposição?". Portanto, as ideias não nos faltam, não nos faltam, e queríamos realmente pôr
pôr ao máximo em prática e, e estar e participar e ser. Qual é que, vocês ao passarem das páginas da fanzine para um espaço expositivo, que desafios é que encontraram? Qual é a diferença em termos de sequenciação narrativa, a relação com o espaço, a relação com os públicos, né? Que o público das galerias será também um pouco diferente, Sim, e sim, há sim. públicos que vêm de outros lados que acabam por aceder a vocês também. O que é que aprenderam? Qual foi a percepção que tiveste? O que é de interessante a dizer sobre isso? Ah, olha, para nós foi muito interessante, porque primeiro abriu, portas, para o projeto que foram muito importantes. Portanto, o projeto não tinha capacidade, financeira de produzir uma exposição. Para além do espaço que é preciso, não é? Espaço físico para fazer a exposição, também não tinha capacidade financeira para produzir uma exposição, e fazer todas as impressões. Opa, e tivemos a felicidade de fazer a proposta, ao Fórum, da Maia, ao Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia, que é aqui uma cidade, perto do Porto, a 10 quilómetros. E o projeto a proposta foi super bem recebida e aceita, e portanto, pela primeira no projeto Quiosquezinho teve um apoio, hum, para ok, vá, força, nós damos o espaço e produzimos a exposição, apoiamos a exposição financeiramente para vocês, arranquem, peguem nessa ideia e vamos colocá-la no Fórum da Maia, que é um espaço cultural, é um edifício grande que tem um espaço. A exposição do World Press Photo, para além acho que é no Barreiro, em Lisboa. O outro sítio em Portugal é no Fórum da Maia que está. Contentes. Ainda por cima, a exposição do quiosque foi feita exatamente na mesma altura, da exposição do World Press Photo. Portanto, na galeria principal estava a exposição do World Press Photo e na outra área do fórum teve a nossa exposição. Portanto, foi a ligação entre, ok, as pessoas que já iam lá para ver a exposição do World Press Photo eram encaminhadas também, mas nós temos também aqui o projeto de Quiosquezinho, com os fotógrafos portugueses, portanto foi uma junção perfeita. E sem dúvida que passar das páginas para as paredes foi fantástico ver, e produzir, toda a exposição, e nós fizemos impressões grandes, de 1 metro, e depois outras mais pequenas, portanto cada fotógrafo teve a possibilidade de imprimir 3 fotografias de cada trabalho que foi publicado, e estas novas áreas e novos formatos completamente diferentes que tudo também se vai, misturando e dando acesso a outras coisas. Portanto, dá-nos acesso a um grupo de pessoas que têm audiência, e muitas pessoas ninguém conhecia. E houve várias pessoas que visitaram a exposição no Fórum da Maia, que agora está patente no IPCI em Lisboa. Inauguramos no passado dia 18 de fevereiro e está patente até dia 25 de abril. E esta exposição, que foi a que estava no Fórum da Maia o ano passado, é a mesma, mas acrescentámos já, o Augusto Brásio, portanto tem mais um fotógrafo do que tinha inicialmente. E portanto, esta junção entre a publicação e a exposição, pá, em termos de audiência e em termos de pessoas que ficam a conhecer o projeto, muda completamente. E para nós é muito importante isso, e é quase o inverso de normalmente uma exposição de fotografia tem um catálogo associado, e nós somos uma publicação que criou uma exposição. É quase o processo inverso, mas é fantástico poder fazer este cruzamento de formatos, na realidade, formato de exposição, formato de livro. E, tu referiste também, a nossa participação na 12ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa.
Pá, que foi para nós a primeira vez que estivemos presentes e pá, também foi uma experiência extraordinária que demos a conhecer o projeto. Muita gente, pá, tinha ouvido falar, mas nem sabia bem o que era. Teve a possibilidade de ver todas as publicações que foram publicadas, mesmo as escutadas estavam lá para que as pessoas pudessem ver e folhear. Pá, foi fantástico quando falámos com o Pedro Reis, o organizador da Feira do Livro de Lisboa, e pá, ele convidou e conseguimos então um lugar para estar presentes. Foi extraordinário e a feira foi uma rampa de lançamento, conhecemos imensa gente, trocámos olha, conhecemos-te a ti também, trocámos imensos contactos. E é precisamente isto, eu acho que o meio da fotografia em Portugal, é pequeno, quer dizer, Portugal é um país pequeno. Qual é que é a E tua percepção da comunidade de fotografia em Portugal? Não sei, começando pelos autores, pelas editoras, as livrarias, todos os eventos que vai havendo, qual é que é a vossa percepção e como é que nos olha, relacionamos internamente e com o exterior, né? Tu também tens uma experiência internacional grande. foi em Londres que virei fotógrafo e foi em Londres que tomei conhecimento com a indústria da fotografia, com o mercado, com o que é que se faz lá e com todas as dinâmicas que lá são executadas e são feitas no mundo e na área da fotografia, não indo para mais áreas, mas só na área da fotografia. E o meu regresso a Portugal e o meu contacto agora com a realidade portuguesa, eu acho que, pá, há extrema qualidade naquilo que se faz aqui. Acho que há editoras independentes extraordinárias, com trabalhos notáveis de fotógrafos portugueses e que vão publicando até também outros fotógrafos internacionais e outros. E acho que sim, mesmo em Londres, por exemplo, que é e no Reino Unido, que é um país, pá, com possibilidades e com outras dinâmicas, mesmo o mundo da fotografia também é um mundo pequeno. As pessoas acabam todas por se conhecer umas às outras e criar projetos e ligações e sinergias e todas essas coisas. E eu acho que é isso que também em Portugal e hoje em dia acho que já acontece e acho que cada vez as pessoas também percebem. Acho que havia talvez, olhando assim um bocadinho mais para trás, havia se calhar um bocadinho há uns anos atrás, já há uns bons anos atrás, aquele de pá, não sei se me junto e se me colaboro contigo porque pá, quero trabalho e é trabalho dividir com mais ninguém. Há sempre aquela mentalidade um bocadinho mais fechada, mas acho que na realidade hoje em dia, então, com a explosão das redes sociais, quem ainda se mantenha nessa realidade mais fechada de estou sozinho e deixa-me estar, porque assim consigo ter mais coisas para mim e para os meus interesses, acaba um bocadinho por cair por terra, porque hoje em dia, com tudo tão aberto e tão misturado e acessível, se a gente não se os fotógrafos, editores, galeristas, promotores de fotografia, espaços de educação de fotografia, tudo, se não estivermos todos unidos e juntos, mais difícil é, conseguirmos manter e ter uma boa base para melhorar, não é? Portanto, a experiência que eu vou tendo aqui, por exemplo, com a Feira do Livro, foi extraordinária perceber que há ali sinergias e as pessoas vão falando umas com as outras e vão, editoras que falam com outras, fazem promoções e estão a interagir. Eu acho que isso não rouba protagonismo, mas sim alicerça ainda mais a fotografia em Portugal como movimento artístico, como movimento que precisa de crescer e se a gente não fizer essas colaborações, mais difícil é. Portanto, acho que Portugal está mesmo está no bom caminho e tem pessoas com ideias fantásticas e a fazer projetos extraordinários.
Pá, por exemplo, edições, editoras como a Ghost, a XYZ, hum, mesmo também a Steto, que tem loja física, pá, na Feira do Livro Pierre Classe também, que já está também já há muitos anos e que pá, tem lançamentos também muito bons ainda constantemente vai sempre lançando mais e mais. Depois tem ideias fantásticas como as ideias no escuro do Rui, que tomei conhecimento na Feira do Livro e fiquei pá, maravilhado com o trabalho dele de recolha de negativos e de fotografias completamente de pessoas estranhas e de que vai comprando e criando um arquivo de fotógrafos que está associado às fotografias e vai fazendo publicações dessas próprias fotografias e pá, são ideias extraordinárias e que dão e que fazem com que a fotografia viva. Eu acho que isso é José, importante. o que é que, para a curiosidade, acho que de quem nos esteja a ouvir, o que é que nós podemos esperar daqui para a frente da quiosque? Em que direções ou que ideias é que vocês gostariam de expandir? Ah, eu acho que a quiosque, hum, espero que continue cá por bastantes anos e a nossa a vontade não é morrer, portanto espero que tentável e porque não no futuro até ter um apoio para que seja possível fazer mais e mais sem ter sempre a corda ao pescoço de ok, será que este passo vai correr bem ou não e poderá hipotecar toda a continuidade do projeto, mas sim, eu acho que estamos cheios de vontade e com vontade ainda mais de continuar a publicar trabalhos de vários fotógrafos. E acho que há muitas ideias já, e uma delas é criar, fazer provavelmente uma candidatura para fotógrafos emergentes, e começar também misturar pessoas mais conhecidas com pessoas menos conhecidas, mas com excelentes trabalhos, e portanto começar a fazer esse papel também de continuar a ir promovendo, publicando trabalhos interessantes de fotógrafos e fotógrafas que estejam predispostas e com vontade também de o fazer, porque é um formato diferente, é um formato que não é um livro, lá está, nunca, às vezes fazem-nos estas perguntas, mas então no futuro, o projeto correndo bem, então se calhar podem melhorar e já fazer uma impressão diferente a ideia não é essa, portanto a ideia da quiosque no futuro não será ser um livro, portanto não temos essa ideia nem essa vontade que eu acho que é manter-se como um fanzine acessível, Não, eu em que acho que tenha vocês acertaram muito bem com o formato de início e se calhar todo esse crescimento tem sido fruto desse primeiro grande passo, né, que vocês deram. José, eu quero agradecer muito a tua presença aqui e agradecer essencialmente o trabalho que tu tens vindo a desenvolver na Quiosquezinho com o Paulo e com o Daniel. E quero-te convidar obrigado. a finalizar a nossa conversa com uma pequena reflexão. Pronto, gostaria de ter um bocadinho a tua visão sobre isso. Sobre fotografia no espaço público. Nós, se calhar, na conversa surgiu um momento ou outro essa observação nossa. O espaço público é dominado pela publicidade e pelos partidos políticos, uma proliferação massiva de imagens em outdoors e todo o tipo de superfícies. Mas, por outro lado, temos vindo a assistir, pessoalmente reparei, especialmente a partir da pandemia, por necessidade, ao surgimento de alternativas expositivas, não é? Como os próprios outdoors, os murais, outras superfícies. Muitas fundações, museus têm feito exposições nesses formatos. Qual é que lugar tem a fotografia na arte pública e qual é o potencial de crescimento desta área de produção? É aqui a pequena reflexão que eu te quero deixar.
Só assim pequeno em jeito de conclusão. Olha, eu acho que realmente podemos e pá, e acho que a fotografia e não necessariamente, até como mesmo qualquer outra forma artística, não tem necessariamente estar fechada numa galeria ou num local expositivo. Pá, e eu acho que essas ideias e essas vontade de explorar, espaços públicos, eu acho, pá, que funciona muito bem e já há várias algumas coisas que vão acontecendo ainda. Pá, normalmente até tem os MUPIs, tem muitas partes positivas em que há sempre uma parte externa com os MUPIs e fotografias, ou então a fotografia quase como um póster que é colado em vários sítios, e como tu falaste, os outdoors e essas coisas todas. Portanto, eu acho que o espaço de promoção e de dar a conhecer a fotografia como trabalho e também como trabalho artístico e como arte. Acho que é fantástico, pois todas as outras formas artísticas também já ocuparam, não é, o grafite, o street art, por que não fazer e colocar mais fotografias na rua e dar mais o contacto? Acho que sim, é um passo e acho que as pessoas têm que, acima de tudo, para que a fotografia ou a arte em geral também não seja tão elitista, acho que tem que sair às vezes dos lugares comuns. Na realidade, os nossos meios, e tu sabes bem também, Jorge, que, por exemplo, uma galeria, quem é que vai a uma galeria? Quem é que vai a um museu? É um público, também na realidade, que já está interessado em ir lá. Eu não sei qual é a percentagem, mas poucas serão quase as pessoas que nunca passaram por ali, nem fazem o mínimo que é que está ali e vão entrar na galeria, ou vão entrar no museu, ou vão entrar no local expositivo. Portanto, se pudermos também colocá-los mais num acesso mais abrangente, eu acho extraordinário. Eu acho que temos que aproveitar e dar ainda mais aso a tornar a arte, a educação e a cultura cada vez mais abrangentes. José, muito obrigado. Muito Vai, obrigado, foi um grande privilégio. muito obrigado, meu. hum, pela tua vontade também de conheceres e dares um bocado de palco também ao projeto, porque realmente é assim e é a partir destas colaborações e ligações que vamos mostrando, chegando a mais pessoas, que é importante. Muito obrigado pela oportunidade, Jorge. Muito obrigado.